Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, eu sou o Luan Hoffman e nós estamos aqui para falar de Fórmula 1. Como sempre eu estou aqui trajado, a ideia do canal é sempre vir com uma roupa simbolizando a Fórmula 1 de uma equipe tradicional, de uma equipe que nós gostamos, então hoje eu estou aqui de Mercedes Petronas. Eu queria também te dar um recadinho e dizer que você já pode ser um membro do nosso canal, você já pode ser um Racer. Tem dois planos para você fazer parte do nosso clube de membros. Escolhe um deles e participe. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os testes de pré-temporada, os 3 dias, tudo aquilo que você não viu ou escapou dos teus olhos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar detalhe por detalhe. Bom, Racers, eu já estou aqui com a minha colinha, eu separei alguns detalhes para vocês que eu achei importante, achei interessante vocês saberem, tá certo? Antigamente, há quase 10 anos atrás, nós tínhamos 6 dias, 2 semanas de testes de pré-temporada. No regulamento atual, nos últimos 3, 4 anos, isso mudou para 3 dias. Pensando num planejamento de ano todo, se você for reparar, 3 dias, as equipes têm um cronograma muito grande de testes, de ajustes, de configurações para fazer com pouco tempo, com tempo reduzido. Então, como é que funciona, né, nesses 3 dias? O primeiro dia, geralmente, é o dia que a gente vê os carros mais exóticos, né, com asas, né, com as grelhas, com as grades frontais, com todo aquele aparato que parece mais aeroespacial do que automobilismo, né, para que as equipes possam captar e trazer o que foi feito lá na fábrica, que foi feito no túnel de vento, comprovando com aquilo que tem de pista. Então, basicamente, é isso que se faz no primeiro dia, no Day 1. No segundo dia, aí já é um pouco mais de testes e de ajustes de setup, de banco, de motor, de pneu. Vai muito para a pista para sentir como é a degradação dos pneus, o atrito do solo, do efeito solo, né, do assoalho do carro. Então o dia 2 é mais voltado para isso. A segunda parte do dia 2 já é mais para tomada de tempo, já é mais para questões de voltas rápidas, e o terceiro dia sim já é mais voltado para tomada de tempo, para ver como que o carro se comporta em largada, em sprint, né, que são aquelas voltas incessantes que as equipes dão, trocando pneu, colocando outro composto, testando potências de motor, testando a capacidade do tanque, né, do carro com o tanque cheio ou com o tanque vazio. É claro que eles escondem muito. Então, basicamente, os 3 dias são nessa configuração. Dito isso, vamos para o que aconteceu lá no Bahrein, lá nas primeiras impressões dos testes de 2025. Eu separei aqui alguns itens. O que a gente viu foi um show de trapalhadas, né? Tivemos chuva, pouquíssimas vezes a gente viu chuva no deserto, mas choveu, e choveu 2 dias dos 3 em algumas partes das sessões, é bem verdade. Nós vimos também vários spin, né? Obviamente de Leclerc e de Stroll. Nós vimos a batida no nosso brasileiro, né, batendo o assoalho do carro e danificou isso, né? A gente já vai contar isso também. Nós vimos invasão de pista, um ônibus do nada saiu aleatoriamente, interrompeu o treino lá por quase 20 minutos, então foi bem bizarro. E para fechar, tivemos lá as equipes com lanterninha, porque tivemos queda de energia e isso atrasou em quase 1h30 a sessão de treinos no dia número 2. Então esse foi, digamos assim, os pormenores, o lado mais engraçado, né, dos testes da Fórmula 1. O que nós vimos efetivamente das equipes? Já expliquei os dias, já falei das curiosidades que tivemos nos treinos, agora vamos falar basicamente das equipes. O que nós vimos foi uma evolução de uma Williams muito mais profissionalizada. James Wolfe entrou com essa missão, falou e vem cumprindo. Por incrível que pareça, a Williams de 2024, que teve aquele drama tremendo, que quase não andou, acho que foi entrar nas últimas horas do dia número 3 em 2024. Esse ano ela foi a segunda equipe a sair na pista. Ela só ficou atrás da McLaren, que já foi a primeira a sair para pistas, e a Williams
saiu daquele drama total de 2024 para uma profissionalização forte, uma gestão e uma capacidade muito forte de entrega de carro, de equipamentos, de peças, um time muito bem focado, uma diferença brutal de um ano para o outro, achei um ponto muito positivo. Além disso, a Williams foi uma das equipes que mais andou nos testes, foi uma das que mais fez o tempo e já eu conto isso. Basicamente, as equipes andaram nesses 3 dias de teste ao equivalente a 8 corridas, a 8 provas no Bahrein. Por incrível que pareça, a média ficou de mais ou menos 8 corridas. Lembrando que o circuito do Bahrein, em Sakhir, as equipes dão mais ou menos, quando tem uma corrida, uma média de 58, 60 voltas, né? E eles chegaram aí a quase 460 voltas. Achei um número bem interessante para dar bastante rodagem, bastante quilometragem para a maioria dos times. Falando em rodagem, em quilometragem, nós temos alguns pontos a destacar. As equipes que mais andaram e as que menos andaram. Isso reflete muito naquilo que nós podemos ver ou perceber, né, em que nível cada equipe está. Vamos começar pelas que mais rodaram. Carro rodando significa uma melhor evolução, um melhor entendimento, ajustes finos, digamos assim, né? Carro mais tempo parado significa carro com problema. Isso pode ser um problema focado nos testes, que pode ser resolvido ao longo do tempo, né? Tem aí pouco mais de 15 dias, menos de 15 dias para o primeiro GP, mas não digamos assim, uma green flag, e sim uma red flag, né? Uma bandeira amarela de atenção. As equipes que mais andaram, a Mercedes fez a maior quilometragem, andou 458 voltas. Depois nós tivemos a Haas com uma volta a menos, e aqui eu já faço a minha primeira indagação de 2025. A Haas vai ser uma surpresa positiva no grid em 2025. Eles vão vir fortíssimos, aguardem. Eles terminaram o ano passado em alta e vão continuar subindo, né? Terminou por detalhe em 7º lugar, poderia ter terminado em 6º. Tivemos também o crescimento da Alpine. Então a Haas vem forte para 2025, eu colocaria ela entre aí a 4ª e 5ª força, hein? Prestem atenção nesse grid de 2025 da Haas. Depois nós tivemos a Racing Bulls andando 454 voltas, né, em terceiro, com ajustes entre Hadjar e o Tsunoda. As 3 equipes que não andaram muito, e aí é um ponto, é uma bandeira vermelha, né, preocupante. A Red Bull parece um pouco perdida nesse começo, e o próprio diretor da equipe, que não é o Christian Horner, é o diretor de desenvolvimento do carro, ele falou que a equipe está um pouco perdida, está um pouco preocupada na questão de motor, de confiabilidade do carro. Então ela andou muito pouco, foi a equipe que menos andou nos testes, ficou muito tempo, várias sessões com o carro parado, com problemas na bomba de combustível, na injeção do óleo, da pressão do óleo, várias questões na suspensão do carro também, né? O Verstappen e o Lawson rodaram algumas vezes, então eles estão falando que o carro está um pouco mais difícil de guiar. Lembrando que a Red Bull é um carro difícil de guiar, né? A gente lembra dos tempos do Ricardo e do Pérez falando nisso. É um carro mais arisco, mais rápido. E para o Verstappen falar que o carro está difícil de guiar, então é porque realmente eles perderam um pouco a mão aí do 20 para o 21, né? O RB20 e o RB21. A equipe andou apenas 304 voltas. Acima dela, a Aston Martin também preocupa, tem 306 voltas, e a Sauber, com vários problemas, andou um pouco mais que os seus rivais, fez 354 voltas. Ela teve um problema no terceiro treino, no terceiro dia da segunda sessão. O Bortoleto passou por cima da zebra, danificou o assoalho do carro, eles tiveram algum
alguns problemas de suspensão também, isso atrasou a devolução do carro na pista, isso comprometeu um pouco o desenvolvimento do carro no último dia, mas a gente espera aí que eles solucionem isso. A questão de Sakira, as zebras elas são um pouco mais altas, então o Bortoleto acabou passando e acabou danificando a estrutura de solo do carro. Então a gente vê o que a gente pode ver que os testes não mostram. É uma frase estranha, né? Mas a gente pode tirar alguns aprendizados. A questão da Red Bull andar pouco, isso preocupa, porque nos últimos anos a Red Bull é sempre um dos carros que mais andam nos testes, né? Eles fazem muitas voltas, fazendo ajustes de vários setups, e então andar pouco significa que o carro tem alguns problemas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem aí de atenção. Alguns rumores no paddock trazem de que a McLaren, por não ter andado tanto, não significa que ela tenha tanto problema, e sim que o carro esteja bom e ela está escondendo um pouco o jogo. Tem alguns dizendo que o carro está quase 0,6 segundos à frente das suas maiores rivais, Mercedes e Ferrari, que é o que despontaram nos testes de pré-temporada. Então a gente vê um grid assim, com McLaren à frente das suas concorrentes, com quase mais de meio segundo na frente. Nós vemos Ferrari e Mercedes andando muito perto, pertíssimas, trocando algumas vírgulas dos tempos. É claro que a gente também não pode confiar muito, né? A gente não sabe qual foi o setup de um, qual foi o setup de outro, mas alguns pontos que chamaram a atenção: a Ferrari saindo muito de frente, talvez pela nova suspensão, e a Mercedes também tendo esse problema de guiagem, né? A gente viu algumas vezes o Russell tendo vários ajustes no próprio volante ali, tentando controlar melhor o carro, saindo muito de frente. Então carros um pouco mais ariscos nas saídas de curva, saindo bastante de frente. Então é isso que a gente pode observar. Red Bull sendo a quarta força, um pouco mais distante de Ferrari e de Mercedes. Isso é o que traz a imprensa e os jornalistas que fizeram a cobertura em loco, né, dos testes. Depois nós temos uma junção entre Haas, Alpine e Williams para ser a quinta força. A Williams dando um salto grande de produtividade e de capacidade de entrega no carro. A Haas trazendo as melhorias de 2024 para 2025 e o crescimento brutal da Alpine depois da chegada e da mudança de comando com o Briatore, fazendo com que o pessoal realmente focasse mais no carro, no desenvolvimento. Então a gente vê essas três equipes muito fortes. Eu diria que o quinto lugar vai sair dessas aí. Infelizmente a Sauber ainda é o pior carro do grid. Não adianta a gente criar uma expectativa muito grande com o Bortoleto e nem xingar ele por maus resultados ou dizer que está tudo errado e ele é um péssimo piloto. Longe disso, né? A Sauber é uma equipe que está em transição. Ano que vem ela vira Audi, então tem um processo, tem um caminho muito longo aí de 4, 5 anos para eles virarem um time de ponta ou brigarem pelo meio do pelotão para frente. Então a gente sabe que isso a longo prazo, não vai ser de um campeonato para outro que a Sauber vai virar a chave, né? Então a Sauber está um pouco mais distante de todo o pelotão. É ainda o 10º time, é o 10º colocado. Depois brigam Aston Martin e Racing Bulls ali mais distante também da metade do pelotão, brigando aí para não ficar na zona do rebaixamento, digamos assim, né, entre as últimas posições. O Alonso deu algumas declarações fortes, o Alonso com a sua personalidade forte, sempre falou da Ferrari quando a Ferrari era ruim, falou da Alpine quando a Alpine não estava bom, falou muito da McLaren quando a McLaren estava na draga total, e agora começou a falar da Aston Martin, diz que o carro não entrega, que não tem muita expectativa para esse ano porque o carro não mudou muito do ano passado para cá. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, eu vou destacar aqui. Eu trouxe um vídeo on-board do carro da Aston Martin, que é quase um Transformer, né? A flexibilidade da asa dianteira chama muito atenção, maior do que tem a McLaren e a Mercedes. A asa praticamente abre na reta e fecha na curva, isso dá um certo ganho, uma certa vantagem. E lembrando que agora que vai começar oficialmente, né? A gente sabe que ele já está trabalhando nos bastidores, mas agora é oficial que o Adrian Newey faz parte do corpo diretivo, né? Faz parte da equipe de engenheiros
da Aston Martin. Então provavelmente o carro vai ser um dos que mais vai ganhar, aí vai melhorar ao longo da temporada. Se vai chegar na frente, na ponta, muito provavelmente não, mas vai sair lá de trás das últimas posições, né, de construtores, e vai brigar ali no pelotão junto com a Alpine e com o Haas. Essa é a minha observação, porque a Aston Martin tem dinheiro infinito, por parte do Lawrence Stroll e por parte da Aramco, que é patrocinadora e também dona da Aston Martin. Então eles têm dinheiro aí de petróleo jorrando literalmente por todo lado. Na última parte do nosso vídeo eu vou falar aqui dos tempos, né? Então, comparado com 2024, a Alpine foi a equipe que mais evoluiu nos tempos de volta. Ela chegou a ganhar quase 2 segundos por volta em relação a 2024. Então, quando a gente faz o ranking da melhor volta da Alpine em 2024 com o ranking da melhor volta da Alpine em 2025, tem uma diferença de quase 2 segundos. Em segundo lugar, a segunda equipe que mais evoluiu em 2025 comparado com 2024 foi a Williams, com 1.6. É um ganho significativo, ou seja, o pelotão está diminuindo os espaços entre as equipes de ponta e as equipes da metade do pelotão. E isso preocupa muito a Red Bull. E depois nós temos a McLaren, que melhorou ainda mais a sua papaya rules, né? As regras do laranja papaya. Ela conseguiu baixar ainda mais, em 1 segundo, o seu melhor tempo em relação aos testes de 2024, ou seja, a McLaren vai vir com muita força para o começo da temporada, até as equipes Ferrari e Mercedes entenderem um pouco mais e até de repente até a Red Bull evoluir mais o seu carro, entender por que as questões, né, de lubrificação do carro não estão funcionando nesse começo. Então ela vai despontar aí com um grande favoritismo para o Lando Norris e para Oscar Piastri brigarem aí pelas primeiras posições, longe dos demais concorrentes. E aí Ferrari e Mercedes brigando aí para ser a segunda, terceira força. Em determinados momentos a gente não pode esquecer que tem pistas que favorecem mais o carro da Red Bull, então pode ser que o Verstappen tire alguns coelhos da cartola por ser o Verstappen, né? E a gente vai ver a expectativa muito do Lawson. Um ponto interessante é que o Helmut Marko elogiou a atuação do Lawson, por incrível que pareça. Ele fez alguns elogios discretos, mas elogiou, ainda mais se tratando do Helmut Marko, e ele falou ainda que eles têm uma tocada muito parecida, Verstappen e Lawson. Isso pode ajudar a longo prazo a evolução da Red Bull, distante do que Pérez e o Ricciardo que tinham tomadas e guiadas completamente diferentes do Verstappen. O Lawson tem uma tomada mais parecida com a do Verstappen, então os ajustes do carro podem ser mais semelhantes para os dois pilotos e eles podem contribuir ainda para ter uma evolução mais forte da metade para o fim do campeonato. Por fim, aqui diz, mas não mostra muito, né? Nós temos aqui alguns melhores tempos desses testes de 2025, né? Tivemos alguns pilotos liderando, mas os melhores tempos estão aqui. Vou trazer para vocês o melhor tempo do treino de todos os 3 dias. A melhor sessão de 2025 ficou com o Sainz da Williams, 1.29.348. Depois tivemos o Hamilton com 1.29.379. Reparem que ficou no centésimo, né? O Sainz com 1.29.348, o Hamilton com 29.379 e depois o Leclerc com 29.431. Esses foram os 3 melhores tempos de todas as sessões entre os 3 dias em 2025. Bom, a minha expectativa é uma expectativa bem interessante. Eu acho que nesse momento a McLaren vai despontar na frente. Vamos ter uma briga boa entre Ferrari e Mercedes. Os tempos muito parecidos um do outro. O Russell ficou muito próximo dos tempos do Hamilton e do Leclerc. Vamos ter aí um Antonelli chegando com a faca nos dentes, acho que é um piloto muito arrojado. E depois nós temos um pouco mais a Red Bull tentando entender, o RB21 tentando entender alguns pontos aí e evoluindo ao longo do tempo. E aí o pelotão com Haas, Alpine e Williams brigando para ganhar uma gordura até chegar a Aston Martin, que acredito que até da metade para o fim do ano vai evoluir muito, porque o Adrian Newey sabe os pontos fracos
da Aston Martin em relação ao que ele fazia na Red Bull, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei fazer um compiladão, trazer algumas notícias, algumas informações de tudo aquilo que a gente não viu efetivamente nos treinos de pré-temporada. Seja um membro no nosso canal, entra lá no clube de membros, escolhe um dos planos, dá essa força, dá um like no nosso canal aqui, dá um like no nosso conteúdo e claro, eu quero saber o top 10 de construtores de vocês. Deixa aqui nos comentários quais são, ou digamos assim, qual é a ordem das equipes em 2025. E aí lá em dezembro a gente volta aqui e vê quem é que acertou, quem é que foi melhor de palpite, tá certo? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.